Na última semana de fevereiro ocorreram as novas eleições parlamentares alemãs. A tradicional CDU volta ao poder. A finada coalizão do semáforo perde ainda mais força, enquanto a ultradireita desponta. O que o crescimento da AfD sinaliza para a política europeia? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. A gente teve anos, décadas, mas exatamente 18 anos de CDU no poder com Angela Merkel. Quando ela fala da aposentadoria dela, isso vai ser um grande baque para a Alemanha e um grande baque para a Europa. Angela Merkel talvez seja a grande figura daquela década. E a saída dela sinalizou um enfraquecimento europeu forte, né? A CDU, voltando agora, ela vai tentar emular o que foi a Merkel, né? Acho que já o que o Merz está fazendo, né? Quando ele era o favorito, antes das eleições, uma amiga disse, mas ele vai fazer aliança com a AfD. Só que isso não existe, porque você tem aquela tradição do firewall, que é bloquear partidos de extrema-direita. Então ele já está costurando uma relação com a centro-esquerda. Eu acho que isso é uma sinalização de que o Merz surge com esse intuito de reerguer a União Europeia. Ele tem esse tom mais conciliatório e realmente, opinião pessoal, acho que é o que precisa no momento. Esse cara, o Olaf Scholz, estava de mãos atadas, então acho que vem numa boa hora o Friedrich Merz para fazer esse meio de campo que a Alemanha estava precisando muito, né? Afinal, Kroos já se aposentou, Schweinsteiger, e aí ele entra para salvar o campo de. Não, cara, eu acho que a Alemanha, sem a CDU, ela é ingovernável. Ingovernável. E muito se fala, não, porque a CDU é um partido conservador, então eles vão optar eles vão acabar se conciliando muito com a AfD, a ponto de que eles vão acabar votando juntos em muitas questões e conseguem formar um governo. Mas isso não é necessariamente verdade. Porque a CDU ela consegue, porque ela tem muitos partidos que entram na base deles. Por exemplo, o Zentrum, né, que é o partido de centro, que literalmente significa centro. Que também é um partido é um centro, mas é um centro conservador, eles são democratas cristãos também. E a CDU ela é dividida em dois braços. Você tem o braço protestante e o braço católico, a SCU. Então ele é um partido muito fechado, que consegue coordenar um parlamento muito bem, até mesmo tendo maioria absoluta. E aí, você falou, Pedro, nessa questão de conciliação, o problema da coalizão do semáforo, né, do governo do Olaf Scholz, do governo dos sociais-democratas, é que, meu amigo, quando você tem muita gente mandando, ninguém manda, né? Ninguém manda. Porque o cara fez uma geringonça entre os sociais-democratas, os liberais e os verdes. Os sociais-democratas e os verdes até conseguem conciliar. Agora, as pautas dos liberais não tinham nada que ver. Tanto que o governo cai quando eles saem. Curiosamente, as pautas da CDU agora, para o reerguimento econômico alemão, vêm por financiamento público em obras, em armamentos, em etc. Né? Injeção pública na economia. Que era mais ou menos o que o Scholz planejava fazer também. Então eles conseguem casar muito bem interesses. Então é muito mais possível que a CDU faça mais, como você mesmo disse, Pedro, faça mais conciliações com os sociais-democratas do que com a AfD. Que curiosamente, inclusive, isso eu vi na Folha falando isso, a AfD não tem nenhum grande plano econômico. Assim, não tem nenhum grande projeto, não tem nenhum grande. Não tem nenhuma plataforma econômica que nas campanhas eles falam, não vamos fazer isso aqui, assim, assim. O grande quê da AfD é a questão imigratória. E acabou sendo o grande quê das eleições mesmo a questão econômica parecendo tão gritante para uma Alemanha que domina o cenário europeu e vem caindo. A volta da CDU ao poder é curiosa, porque quando a Merkel governou a Alemanha entre 2005 e 2021, ela sai em 8 de dezembro de 2021, foi até ver, era o auge, ou pelo menos nos últimos 20 anos, o máximo de popularidade que um chefe de Estado tinha, né? A maior parte dos chefes de Estado dos principais países do mundo, tirando os que tinham questões
muito particulares ali, mas contavam com um apoio grande da população. Era difícil você ver presidente de um país importante e impopular, principalmente no início dos mandatos e tal. E a Merkel talvez seja o melhor exemplo dessa longevidade no cargo, né? Ela consegue passar por alguns episódios muito pontuais e diversas crises e contornar com muita conciliação. Essa volta dela num contexto onde os incumbentes, a gente tem falado da crise dos incumbentes, tem atacado todos os países e todos os espectros, porque a crise dos incumbentes tira o Biden, mas provavelmente tinha tirado o Trump antes, né? E tira o Bolsonaro, e a gente discute a popularidade do Lula no Brasil para 26, também afetou os sociais-democratas agora na Alemanha. E vamos ver como a CDU lida com essa insatisfação, porque o cenário internacional aí do ponto de vista econômico é muito ruim, né? A gente fala de juros altos e inflação alta. É o pior cenário que pode ser descrito, assim. E os economistas, como eu já disse em outros programas, divergem. Muitos podem falar que tem uma entrada muito grande de capitais por conta das políticas voltadas do período da Covid, outros vão atribuir os conflitos internacionais, especialmente o da Rússia e da Ucrânia. Existem diversas razões para apontar o porquê que a gente tem esse cenário que é um pouco incomum em termos de política econômica, né? E a outra coisa que me chama a atenção, agora falando um pouco da AfD, é isso, o cordão sanitário, para evitar que a AfD componha o governo, vai impedir que ela faça parte formalmente. Mas ela já participa do debate cultural na Alemanha quando ela pauta uma eleição sobre a sua principal plataforma, que é a política migratória, justamente da Merkel. A política de fronteiras abertas da Europa, e especialmente da Alemanha, no contexto da crise dos refugiados, é uma das principais bandeiras da Merkel nos últimos anos do mandato dela, né? Esse movimento agora contrário, de absorção das pautas da AfD por outros partidos, até partidos mais distantes do ponto de vista político, mostram um ambiente interno, e aí a gente pode estender para o restante do mundo, de que pautas de extrema-direita ainda assim são populares, e portanto, governos que queiram vencer eleições, e partidos que queiram vencer eleições, que são todos, precisam incorporar de alguma forma, né? Precisam trazer para si essas pautas, mesmo que colocando algumas travas, alguns contrapesos, suavizando as medidas, mas passa a ser imperativo o chefe de Estado cumpra, ou pelo menos apresente um plano para cumprir essas demandas que são cada vez mais crescentes de eleitores de extrema-direita. É interessante como o Merz incorpora um pouco disso. Nisso ele diverge da Merkel, né? Ele incorpora um tom um pouco mais duro em relação à imigração. Quando a gente fala de voltar a fazer o meio de campo que a Merkel fazia, né, em questões de negociação política, ele segue esse caminho da Merkel. Agora, a gente fala da expertise política dela, só que é uma figura muito criticada pela política econômica, né? A crise econômica, claro que o Scholz não teve expertise para melhorar, mas é muito por conta da Merkel, que não investiu em política econômica e não investiu em infraestrutura industrial e urbana. E quando o D1, que é a indústria de bens de capital, entra em crise, aí, meu amigo, é dose. Só para ilustrar aqui, a Merkel não investiu o suficiente, né? E o Scholz não conseguiu, estava de mãos atadas. E aí é curioso como a AfD vai ter muitos votos justamente na antiga Alemanha Oriental, né? Ou é curioso não, mas é lógico que ela vai ter muitos votos na Alemanha Oriental. Por inúmeras razões, mas a questão econômica explica em partes, assim, sempre foi a parte da Alemanha mais empobrecida e que são as pessoas que vão sentir mais os efeitos de uma economia alemã enfraquecida, né? Então é natural que elas vão procurar posições políticas divergentes do que tem sido apresentado do cardápio de opções, quer dizer, a CDU pode ter apresentado soluções pontuais no início do mandato da Merkel, mas o final, principalmente na Alemanha Oriental, ela já contava com bastante impopularidade na antiga Alemanha Oriental, né? Scholz também não consegue resolver essas questões, apesar do mandato dele ter sido muito mais curto, ele assume no final de 21, começo de 22, né? Mas ainda assim, os dois campos políticos, os dois agrupamentos políticos mais fortes, que mais dão estabilidade para a política alemã, no caso dos sociais-democratas, é o partido de esquerda por excelência, né, o partido do século XIX, são incapazes de apresentar soluções para o século XXI, né? Isso aí é talvez uma das discussões mais longas, né? Mas liberalismo e social-democracia, que vão ser talvez as duas principais escolas de filosofia política, de ciência política do século XX, principalmente no pós-45, parecem ser incapazes de apresentar soluções que estejam alinhados com os interesses dos eleitores, né? E essa crise desses dois grandes sistemas é que talvez abra espaço para esses partidos alternativos. E no caso da política europeia, ela é mais fragmentada, né? A AfD sofreu um rompimento internacional com a Le Pen,
com o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro da Itália hoje, lá do Liga Nord. Quer dizer, dentro da disputa de quais são os projetos dessa nova direita na Europa, existem divergências, né, entre os partidos. Esse projeto de qual agrupamento de partidos de direita vai ser, ou se um dia vai ter, uma certa hegemonia no contexto europeu, está em aberto, né? A gente ainda tem muitas rachaduras internas. Isso é uma coisa interessante, cara. Porque quando a gente pensa em eleições europeias, isso, claro, para os países que fazem parte da União Europeia, eles sempre têm que jogar para os dois lados, né? É um tipo de organização que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, não tem, né? Você vai votar num deputado, num parlamentar, que seja, você está pensando nele para âmbito exclusivamente nacional. Ainda que isso vai influenciar numa política externa, blá, 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 mas você pensa nas questões nacionais obrigatoriamente. Quando você tem eleições na Europa, né, você tem o Parlamento Europeu. Então a dinâmica dos partidários dos países é muito pautada também, porque como eles vão se comportar no Parlamento Europeu e nos grupos parlamentares europeus. E aí é interessante como, isso aí eu estava lendo essa semana, estudando para o programa, o Parlamento Europeu sempre pesa mais à esquerda, mesmo com figuras de países com um governo mais à direita. E essa visão do Parlamento Europeu ser um parlamento mais à esquerda, porque nominalmente o é mesmo, né, pelos seus mandatários ali, fortalece muitos discursos da direita, sobretudo dessa direita eurocética, nas eleições nacionais. Que, olha, esse é um parlamento dos partidos de esquerda se unirem para etc e tal. Por um lado, assim, eles têm uma certa razão, porque as coligações de esquerda na Europa convergem em interesses muito mais do que os partidos de direita, sobretudo dessa nova direita alternativa, a Nouvelle Droite, né, da França. Enquanto você tem uma ligação um pouco maior entre os partidos que são conservadores, entre os partidos que são democráticos cristãos, que isso você tem esses grupos na Europa, no Parlamento Europeu mais fortificado, esses partidos eles não conversam. Eles são diferentes grupos, divergentes grupos. Muito se fala, né, como a AfD é um braço russófico na política alemã, e muito é mesmo, mas aí mesmo a Le Pen na França, que tem uma posição um pouco menos combativa à Rússia, ela não pode ser entendida dessa maneira. E a posição da Le Pen é extremamente germanófoba. Eu me lembro que ela tem um discurso muito engraçado, que na época eu acho que o presidente ainda era o François Hollande, e vem a Angela Merkel na França. Ela começa a discursar pros dois, ela chama a Angela Merkel de grande Führer da Europa, com o seu vassalo François Hollande. Então é essa imagem de que muitos desses países, a Itália entra nesse lugar, Portugal e Espanha entram também, de que a Alemanha, a União Europeia, é uma grande teia de interesses alemães, de que é onde a Alemanha vai despejar os seus produtos de consumo para a Europa. Uma economia muito mais competitiva, né, em relação aos outros países europeus. Né? Como os países ibéricos entram na União Europeia, ou quando os países do leste europeu entram, as indústrias nacionais, que já não eram lá muitas coisas, elas realmente quebram para produtos alemães. Então você tem uma divergência. Quando um partido com a AfD vira e fala, não, nós precisamos, né, make Germany great again, né? Os outros partidos de direita alternativa não vão olhar isso com bons olhos, cara. Eles não vão estar necessariamente na mesma prateleira. O que a gente está vendo, esse redesenho das alianças internacionais, essa ruptura, o Pedro já falou isso em outros programas, eu concordo, talvez a gente esteja vendo uma reconfiguração do cenário internacional mesmo, né? O que estava mais ou menos estabelecido, até em relação às proximidades, às posturas, às acomodações políticas, elas se alteraram muito com a introdução desses novos atores na política internacional, né? Hoje é muito difícil você pensar num país que não conte com um partido popular de direita alternativo, independentemente de que se ocupe ou não o executivo, mas é impossível. Assim. A gente tem isso no Brasil, a gente tem isso na Argentina, a gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem isso em diversos países europeus. Assim, é uma nova configuração da política interna desses países, e a postura que esses partidos de direita alternativa têm em relação ao cenário internacional naturalmente vão mudar e transformar essas relações, né? E aí, por exemplo, no caso dos países que estão mais próximos do leste europeu, é muito curioso, porque a guerra da Ucrânia vai mudar algumas das sinalizações, né? Muitos desses países se sentiram potencialmente as próximas vítimas de um expansionismo russo, né? Então, até essa relação, essas zonas de influência que Moscou tinha muito forte no início do governo Putin já se alteraram um pouco, mas aí, contraditoriamente, o Putin parece ter conseguido, ou está conseguindo, restabelecer laços com a Casa Branca, né? Que a gente imaginou que depois da guerra da Ucrânia estavam mais
distantes do que jamais estiveram no século XXI, né? Então, assim, é curioso como a gente está tendo essa reorganização de forças, e testemunhar essa reorganização de forças interno e externo é muito confuso do ponto de vista das alianças, né? Até se estabelecerem alianças um pouco mais sólidas, que podem ser identificadas e traçadas e analisadas, a gente vai ter esse clima de instabilidade, né? Os apoios ainda são muito frágeis e muito recentes, né? Então é muito mais fácil para que esses laços se rompam, como é o caso de diversos partidos, por exemplo, para ficar nos exemplos dos partidos de direita alternativa na Europa. Para a gente ir para os finalmente do programa e seguindo nessa linha, como a gente já falou, as eleições alemãs foram pautadas pelo tema da imigração. No Reino Unido, o partido Reform UK vem crescendo exatamente com essa pauta. Em Portugal, nós temos o Chega e o grupo da Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional. Na França, também segue mais ou menos a mesma linha. Ou seja, dentro da discussão europeia, seja você um partido de direita alternativa ou não, a questão da imigração está na boca dos eleitores, é uma demanda dos eleitores e assim por diante. Nós tivemos a subida, como você já tinha comentado mais cedo no programa, do Matteo Salvini uns anos atrás, e que foi sucedido pela... Não, ele perde, não, o Matteo Salvini perde, depois outro grupo sobe, que é o da Giorgia Meloni, e o governo italiano talvez seja o primeiro a ter posturas mais duras, fazendo retornar navios pegos no mar Mediterrâneo e assim por diante. Para a gente encerrar, então, como é que será que vai se dar, né, essa discussão para com os imigrantes, pensando que no momento, pelo menos, não tem nenhuma grande crise migratória, etc e tal, nós já temos cidadãos das últimas crises migratórias de segunda geração, etc. Como é que um país democrático consegue lidar com um grupo minoritário tão recente e que não é tão bem visto pela maioria do país, né? Isso é uma discussão muito sensível, né? A Europa enfrenta um período de estabilidade democrática no pós-45, justamente quando o movimento migratório era menor. Não que não existia, sempre teve um fluxo de migratório maior para países mais ricos, é natural. Mas essa intensificação dos fluxos migratórios no século XXI e essa política de fronteiras abertas vai desestruturar um pouco essas bases mais solidificadas do sistema europeu, né, Estado Nacional Europeu. E assim, claro que não é responsabilidade daquele que migra por inúmeros dos motivos, mas todos eles migrando de contextos muito mais delicados, procurando melhorar suas condições financeiras, familiares em países mais ricos. É natural esse movimento legal e é importante. Mas não deixa de ser um dos fatores de desestabilização justamente das fronteiras da Europa. Então, o meu ponto em relação a tudo isso é: a Europa foi estável enquanto ela não teve que lidar com a questão. E ela se apresenta instável quando ela está lidando com esse contexto. Acho que um primeiro movimento foi do euroceticismo, que até perdeu um pouco de força depois do Brexit. Eu acho que tinham muito mais partidos que falavam abertamente de deixar o bloco comum europeu. E hoje se parece reformular a União Europeia. Quais são os novos termos que esses partidos que podem chegar ao executivo dos seus países podem propor para a União Europeia como bloco? Talvez esse seja o próximo passo dos partidos de direita alternativo. Quer dizer, vamos ficar na União Europeia, mas vamos construir esse bloco sob os nossos termos, né? E não sob os termos que eles foram construídos, como você mesmo colocou, mais à esquerda, né? Até pensando numa integração maior, fronteiras abertas, uma livre circulação de mercadorias de pessoas, enfim, e com valores humanitários mais estabelecidos entre seus membros comuns. Né? Uma curiosidade, porque é uma pauta muito europeia, essa questão da imigração. E o ano passado fui a uma... Não foi a Europa. Não fui à Europa, não foi. Fui aqui no centro da cidade. Eu fui no Instituto Fernando Henrique, Fundação Fernando Henrique Cardoso, porque ia ter um debate muito relevante de crise da democracia, contestações, chamava assim, contestações ao script liberal na América Latina, em que veio um professor do Chile e uma professora da Universidade de Berlim. E eles não se entenderam, o debate acabou nessa situação, inclusive, que isso eu achei ruim, eles não se entenderam porque a alemã não conseguia compreender como a América Latina tinha contestação ao script liberal, tinha partidos de direita alternativa que não tocassem na questão da imigração. Então, essa discussão na Europa é tão complexa, porque como você... É isso, é a discussão do século.
na Europa. Como você lida com essa situação, como você constrói, como os partidos, como políticos constroem um discurso ao redor dessa situação, e, e aí a professora não entendia, falava, mas como assim? Que continente é esse que não tem esse tema, e mesmo assim você tem essas contestações ao script liberal? Então eu achei exata o que que vocês estão, né, que história é essa? E pra mim não fazia sentido, assim, o raciocínio da professora alemã, eu concordei plenamente com o chileno. E acho que é isso, assim, a gente não tem essa questão aqui, não consegue entender muito lá, e eles não entendem nada daqui.